de evolução moral, porque para a gente, nós espíritas, nós sabemos da necessidade de evolução, né? Mas como espíritas a gente olha as notícias aí fora, a gente olha planeta fora e a gente se questiona, cadê a evolução, né? Então, existem alguns mecanismos que ajudam esse processo de evolução. É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Existem muitos mecanismos, a gente vai falar de alguns deles. Para a gente começar, a gente vai começar da forma mais simples possível, ou seja, simples e ignorante. É isso que Allan Kardec nos fala no Livro dos Espíritos. Nós saímos desse começo que a gente, onde somos classificados, por assim dizer, academicamente, de simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nenhum, né? E vamos passar por um processo enorme, complicadíssimo, muito lento, por escolha nossa, até chegarmos à perfeição. Quando Allan Kardec vai explicar isso para a gente, imagina que você é Allan Kardec, você tem que explicar um negócio desse tamanho, e você não tem nem referência, porque não dá para falar, é mais ou menos como isso, esse algo que a gente já conhece. Não tem esse algo que a gente já conhece, porque é totalmente novo, diferente. Então, ele pede licença, ele literalmente ele negocia com os espíritos, ele pede licença para criar uma escala de evolução moral, onde você teria os espíritos, por exemplo, menos evoluídos, depois um pouquinho mais, e assim vai, né? Ele quer classificar, agrupar esses espíritos. Então, ele chega para a espiritualidade e propõe isso. E a espiritualidade então fala assim, olha, você pode classificar em quantos grupos você quiser, ou quantas categorias você quiser, você pode dar o nome que você quiser, a gente não está interessado em nada disso, contanto que os ensinamentos sejam preservados. E isso a gente não abre mão. Os espíritos respondem isso para ele. Então ele negocia dessa forma. Aí ele vai lá para o seu canto, pensa nessas categorias e sai com essa definição daqui. Volta com essa definição para os espíritos e pergunta, posso? Os espíritos falam, pode. Então ele publica isso no Livro dos Espíritos, está entre a pergunta 100 a 130, né, um bloco de perguntas ali. Então ele vem explicar que nós somos espíritos que vamos passar por uma graduação, né? Nós vamos melhorando com o tempo, mas a gente começa lá no simples e ignorante, onde ele nos classifica, academicamente falando, né, como espíritos impuros, e aí vai subindo, levianos e tal, e tal, e tal, e tal, até a gente chegar aqui nos mais avançados, que são os puros, que é onde está, por exemplo, Jesus. E aí, mais do que simplesmente colocar 10 grupos, ele faz um segundo agrupamento. Ele pega os 5 menos evoluídos, que a gente vai chamar aqui de os espíritos vermelhos, né? Cada cor que a gente colocou ali. Então ele... Oi? Providência. É. Então esses espíritos vermelhos, né, ele classifica como espíritos de terceira ordem, que são chamados de imperfeitos. Os espíritos verdes, que são um pouquinho mais avançados, ele agrupa no que ele chama de segunda ordem, espíritos bons, e tem uma ordem por si só, né, que são os espíritos puros. Qual que é a diferença entre essas ordens, né? Então, os espíritos vermelhos, nessas 5 categorias, nesses 5 grupos, ou nessa ordem, existe uma predominância muito grande do mal sobre o bem. A nossa primeira impulso é fazer o mal. Quando não dá, a gente faz o bem. Nós somos viciados em fazer o mal. É hábito, é hábito. Não quer dizer que a gente intencionalmente, bom, eu tenho nessa coisa aqui, eu tenho a possibilidade de fazer o mal e o bem. Não é, porque não é consciente. Não é uma escolha matemática, que eu vou fazer uma análise, tá? Não é uma coisa, uma análise matemática. É hábito. Nós temos o hábito de fazer mal. Quando não dá, a gente vai fazer o quê? Faz o bem, né? São os espíritos vermelhos. Nesse grupo de espíritos vermelhos, existe uma predominância, uma influência muito grande do plano material. O plano material ele tem uma influência sobre a formação da nossa personalidade, né, do espírito muito grande. Uma maneira muito fácil mesmo, sem entrar em muitos detalhes, mas muito fácil da gente ver isso é, por exemplo, vai ser lançado um novo telefone, né, sensacional, que tem muito mais coisa do que o telefone atual, mas só que só vai ser lançado em julho do ano que vem. E aí começa a ter um bombardeio de propaganda, que vai crescendo, aquela coisa vai inflamando as pessoas. 3 dias antes do lançamento, tem gente fazendo acampamento na porta das lojas. Assim é o nosso Black Friday, por exemplo. A gente faz isso? Faz. Muitos de nós fazemos. Mas olha só, isso é por causa da influência que o plano material causa na nossa vida diária. Nós não conseguimos deixar isso muito de lado, é muito difícil. Isso é que é essa predominância do plano material sobre o plano espiritual nos encarnados vermelhos. E a terceira coisa que classifica ou identifica os vermelhos é a predominância do orgulho sobre a humildade.
Então nós somos orgulhosos até o ponto que não dá mais para ser. Quando não dá mais para ser, que a gente já tentou de tudo, nada funcionou, já batemos a cabeça, fomos a todos os médicos, não olha para o céu e fala assim, ai Jesus, você pode me ajudar? Isso é humildade. Aonde que no Evangelho está escrito que a humildade é a última coisa que você tenta? Em nenhuma das 550 páginas está. Está na nossa cabeça. Nós fazemos isso, porque somos vermelhos. Para os espíritos verdes, a coisa é um pouquinho diferente. A predominância não é do mal sobre o bem, é do bem sobre o mal. Não é que não tenha mal, mas a grande maioria desses espíritos, na sua grande parte de sua vivência e de suas experiências, são espíritos que estão lá fazendo bem na medida do possível. Né? O desejo de fazer o bem é latente, é o hábito. O hábito deles é esse, é o desejo de querer fazer o bem. E a predominância nos vermelhos sendo orgulho sobre humildade, nos verdes é o contrário. Humildade acima do orgulho. O orgulho está lá para baixo, lá para trás. Esses espíritos vermelhos precisam de um lugar para desenvolver as suas tendências e experiências, para viver as suas experiências. Então existem orbes para isso. A Terra é um deles. A Terra é um orbe para espíritos vermelhos. Então, a grandíssima maioria dos espíritos aqui encarnados na Terra são espíritos vermelhos. De vez em quando aparece ali um Chico Xavier, uma Maria Teresa, um Gandhi, né? Jesus é diferente, porque ele veio com outra proposta, mas de vez em quando aparece ali um ou outro gato pingado mesmo, né? Que são espíritos verdes que vêm ali para tentar ajudar um pouquinho. Mas nós, na grande maioria, nós somos vermelhos. Bom, essa saída lá do canto esquerdo, dos impuros, e a chegada até os puros, esse processo inteiro é o que a gente chama de espiritismo de evolução moral. Isso que é evolução moral. É eu ir, né, subindo aqui todas as graduações até um dia eu ser tão puro quanto Jesus é. Isso é uma caminhada muito complicada, muito longa, exige um monte de dedicação, né, devoção da nossa parte, mas além de tudo vontade. Né? Bom, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec toca numa pergunta que vai de encontro a isso de forma muito interessante. Na resposta da pergunta 115, os Espíritos colocam da seguinte forma para Allan Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Isso não é novidade nenhuma para a gente. Né? A gente ouve isso aqui pelo menos uma vez por semana no Centro Espírita. Deu a cada um deles uma missão com o fim de esclarecer e progressivamente, olha só, progressivamente conduzir à perfeição. Como? Pelo conhecimento da verdade. Então, olha só, progressivamente. Não adianta eu chegar e prometer para vocês que amanhã de manhã, num estalo de dedos, eu acordo que nem Jesus. Porque não vai acontecer. E nenhum de nós aqui vai conseguir fazer isso. Não adianta eu chegar e prometer para vocês daqui a 3 anos eu acordo que nem Jesus. Porque não vai acontecer, não é estalo de dedos. É um processo, é progressivamente. Né? Vai demorar, vai ter um tempo aí. E o que tem que acontecer nessa progressão para que eu chegue lá? Eu tenho que conhecer a verdade. É isso que os espíritos estão dizendo para Allan Kardec. Ele chega e publica isso. Então, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou chegar lá? É devagarzinho e à medida que eu for conhecendo a verdade. Essa é a resposta em palavras mais simples. Bom, então, o que vai me tirar aqui debaixo do simples e ignorante, me levar lá para cima, é o conhecimento da verdade. E aí, como é que eu conheço a verdade? Como é que a gente trabalha com esse conhecer a verdade? Isso a gente quer explorar agora na nossa fala aqui um pouquinho. Para a gente chegar lá, Allan Kardec pergunta como é que isso é feito, e os espíritos falam da seguinte forma. Esse progresso ele é composto de 2 variáveis. Né? Tem um progresso moral e um progresso espiritual. E não necessariamente eles andam juntos. Existem horas que cada um de nós vem aqui para fazer progresso só moral e nada de intelectual. Outras horas é o contrário, só intelectual, nada de moral, e outras horas é uma combinação. Isso vale não só para cada um de nós individualmente, mas para a coletividade. Então, a humanidade, o planeta, né, a humanidade inteira, tem horas, e você pode olhar isso na nossa história, tem horas que a gente vem aqui para fazer progresso moral, nada de intelectual. Tem horas que nós, coletivamente, viemos aqui para fazer progresso intelectual e 0 de moral, que é o momento atual nosso. Mas você olha 30 anos para trás, né, você pega o seu filho, que não precisa ser nem muito... não tem muita idade, basta ter 15 anos e pergunta o que é uma máquina de escrever, ele não sabe nem o que você está falando. Né? De tão intenso que é esse progresso intelectual que a gente está passando. Mas e o moral? Parece que a gente está estagnado. Né? Estamos, porque o momento é dessa forma que está sendo programada a coisa. Né? Então, vai caber àqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento da verdade trazer de volta o progresso moral à humanidade
parte deles somos nós aqui, espíritos, porque nós temos um esclarecimento para tal. E em função disso, Allan Kardec pergunta para os espíritos, como é que funciona isso? Os espíritos falam assim, você tem que primeiro progredir intelectualmente. Aí ele bota a mão para cima e fala, peraí, como que o progresso intelectual vai conduzir ao moral? Porque para ele, para a maioria de nós, é o contrário. A gente acha que primeiro eu tenho que progredir moralmente para depois progredir intelectualmente. E os espíritos dizem, não é assim, é o contrário. Primeiro você tem que progredir intelectualmente, depois moralmente. Allan Kardec pergunta como, eles dizem, porque se você tem o conhecimento intelectual, se você tem, né, a racionalidade de pensar, você vai saber escolher o bem e o mal. Se você não tiver isso, você não consegue escolher. Então você primeiro tem que ter raciocínio, aprender a ter raciocínio, ter elementos para, né, fazer decisões boas sobre, não, isso daqui eu tenho que ir nesse caminho, isso daqui eu tenho que ir naquele caminho, isso daqui eu tenho que ir nesse caminho. Então, por incrível que pareça, é o contrário do que a gente intuitivamente pensaria. O progresso intelectual tem que vir antes do moral. Quanto mais eu sei, melhor a minha decisão moral pode ser. Tá? Bom, então estamos chegando na história do conhecimento, né? O conhecimento, eu tenho que ter conhecimento para fazer boas escolhas. Então, dentro dessa ideia do conhecimento, é que vão sair daqui os mecanismos que nos ajudam a progredir moralmente. Existem vários mecanismos de progressão moral ou de evolução moral. Nós vamos falar hoje só de 3, porque é o que dá para a gente falar hoje. Que são a reencarnação, o livre-arbítrio e a dor. E a gente vai ver que isso daí é uma coisa só. Os 3 são um só, que a gente dá 3 nomes diferentes, porque a gente separa. Quando a gente separa, a gente se perde. Tá? Então vamos lá. Reencarnação em primeiro lugar. Algo que também a gente ouve falar, pelo menos, uma vez por semana aqui no centro. Quem vem mais vezes, ouve falar mais vezes. Mas para encaixar no que a gente pretende da encarnação como mecanismo de evolução moral, a gente vai falar assim. Primeiro, a encarnação, ou as encarnações pelas quais a gente passa, são ciclos de depuração, né? Que a gente vai melhorando. A cada um deles a gente vai melhorando se a gente quiser, mas eu vou chegar lá. Mas a gente tem a oportunidade de melhorar. Vai se melhorando, depurando, vai conhecendo a verdade, porque é assim que eu faço o meu progresso. À medida que eu vou conhecendo a verdade, eu vou tendo a oportunidade de melhorar. Então as encarnações servem para isso. São ciclos de depuração para que eu conheça a verdade de forma paulatina. Não dá para eu acordar em estalo de dedo, eu prometo a vocês que amanhã eu acordo que nem Jesus. Não dá, não é assim que funciona. Essas encarnações são coisas que a gente, como espírita, talvez tenha que mudar um pouquinho o nosso ângulo de visão, a nossa postura. Olha só, digamos que vamos voltar lá no passado. No passado que eu falo é milhões de encarnações lá para trás, ou milhares de encarnações lá para trás. Houve um certo momento que eu comecei a ser, por exemplo, orgulhoso. Digamos lá, 10 mil encarnações atrás. Por alguma razão eu não tinha conhecimento suficiente e comecei a ficar orgulhoso. Então o que acontece? Eu vou vindo, começa a se criar uma energia de orgulho ali naquele momento. E aí vem e vai a encarnação, e eu não faço nada para combater isso, não faço nada para melhorar. Eu fico sustentando esse orgulho por 10 mil encarnações, 15 mil encarnações, estou sustentando. Chega uma hora que eu falo, não aguento mais, mas eu não me aguento mais com esse negócio. Vida após vida, a mesma lenga-lenga, eu não aguento, eu quero parar com isso. Então eu decido que eu vou ter que sair disso, vou ter que parar disso. Eu não quero mais, a partir de agora, sustentar essa energia, seja lá do que for orgulho no nosso exemplo. Então eu vou ter que derrubar essa energia. Eu criei essa energia aqui, estou sustentando há um monte de tempo e agora chega. Olha só, a energia mesma, na entrada, na sustentação, a energia que eu estou segurando ali. Chamada, por exemplo, orgulho, no nosso caso aqui. Qualquer vício que seja, né? Vale para todos. Então, o que me fez entrar nisso é o que vai me fazer sair. Por exemplo, quando eu criei o meu vício, eu criei o meu primeiro corpo, depois daquilo, o meu primeiro corpo físico, eu destruí ele, por exemplo, com câncer, digamos. E o que acontece? Se eu continuo sustentando essa energia, todos os meus corpos vão ter incidência de câncer. Todos eles, porque eu estou sustentando exatamente a mesma forma de energia. No último corpo, porque agora eu não me aguento mais, então no último corpo da última encarnação, onde eu vou derrubar aquela energia, também vai ser câncer. A energia de entrada e de saída tem que ser a mesma.
Então, muitas vezes, e erroneamente, e a gente tem que parar com isso, né? Principalmente pelo conhecimento que nós temos, isso acontece, a gente faz porque somos vermelhos, somos espíritos vermelhos. Não é uma condenação, imagina, eu sou um deles também. Mas de vez em quando a gente se depara com certas pessoas e a gente toma conhecimento que aquela pessoa está com uma doença degenerativa. Aí a gente olha e fala assim, olha e fala para a gente mesmo, né? A gente não tem coragem de falar para a pessoa, a gente fala para ela, também aquela pessoa, mas olha só o que ele faz, que ela era isso mesmo. Olha só, pode ser que a pessoa está na saída. Aquilo pode ser a saída. E eu estou fazendo um julgamento de que ela está entrando. Olha só como eu posso ser mal intencionado. Isso é o hábito de fazer o mal, que nos leva a pensar dessa forma. É hábito, pura e simplesmente hábito. A pessoa pode estar toda contente, toda feliz, que está na saída. E eu estou lá, né, o fulano, está começando um processo. Não, absolutamente não. Oi? Quando você faz esse argumento, você está ligado. Ou você está sustentando já. Mas com certeza você vai ter que ser trabalhado alguma hora, né, de alguma forma. Então, os pontos de entrada e saída sempre vão ser os mesmos. A gente olha para as pessoas e julga que eles estão sempre entrando. Ninguém está nunca saindo. Né? Grande erro, grande erro. Além de ser perigoso. Perigoso porque depõe contra nós mesmos, como espíritos que estão em progressão, né? Ou pelo menos deveríamos. Né? Então, a encarnação, né, ela faz isso. Ela permite, se eu quiser, sustentar essas energias que são viciosas. Tá? Uma atrás da outra, vida após vida após vida, etc, etc, etc. Então, eu só vou conseguir melhorar o quanto que eu quiser. Eu posso chegar nessa vida daqui e dizer assim, nessa vida eu vou ficar sentado no sofá vendo televisão, não vou fazer absolutamente nada. Tá bom, tá bom. Vou ficar lá sentado, não vai ver nada. Não quero progredir, não quero interagir com ninguém, não quero ter novas experiências. Né? Só que não existe uma proibição, não existe decreto divino dizendo, nessa encarnação você vai só para sentar no sofá e não fazer nada. Não é isso. Eu estou fazendo isso. É uma opção minha. Eu estou me limitando ao meu tamanho, né, por causa de mim mesmo. Isso é chamado de livre-arbítrio. Então, olha só, a velocidade com que eu decido progredir vem do meu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo que eu controlo, de certa forma. Eu posso chegar aqui e dizer assim, nessa encarnação aqui, eu vou fazer tanta coisa, que quando eu estiver quase desencarnando, o pessoal não vai nem me reconhecer de tanto que eu vou melhorar. Tá bom, assim será. Mas eu posso chegar e falar, nessa encarnação vou provar que progresso não existe, vou ficar aqui sentado. Vou ficar sentado, ninguém vai fazer nada contra mim, não vai ter, né, o mundo não vai acabar, não vou destruir nada. É uma coisa pessoal. Livre-arbítrio é pessoal e intransferível. Livre-arbítrio, na contabilidade que a gente está fazendo aqui, ele entra como a velocidade em que eu vou melhorar. E quem escolhe essa velocidade, o passo que eu vou fazer esse progresso, sou eu que escolho. Não é ninguém que escolhe. Né? Então, olha só, eu posso sustentar essa energia por muito tempo ou não. Eu posso chegar e dizer assim, gente, eu sou extremamente, não sei, impaciente. E eu, para tirar essa impaciência completamente, eu acho que eu preciso de 50 vidas. Tá bom, assim será 50 vidas. Quando chega na 45, eu falo, eu acho que não dá 50, tem que ser 5.000. A partir de agora eu quero refazer o meu processo, refinanciar o meu processo em 5.000 vidas. Assim será 5.000 vidas. Não tem decreto divino, não vem do alto, vem de dentro. Né? Então, eu uso o meu livre-arbítrio a favor, a meu próprio favor ou contra mim. É uma opção. Né? Bom, e a terceira coisa que a gente agora vai começar a juntar os três é a dor. Né? Dor é algo que a gente reclama o tempo todo, né? Porque dor moral, né? Por que eu estou aqui e tal? Então vamos pensar primeiro na dor material como analogia, porque é um pouquinho mais fácil da gente entender. Digamos que eu cheguei aqui, bati o braço e quebrei o braço. Quebrei. Se eu não sentisse absolutamente dor nenhuma, absolutamente nada, o que aconteceria? Eu continuaria fazendo as minhas atividades aqui, vou pegar as coisas, pegar a caixa do chão e tal. O que vai acontecer com o braço? Vai começar a se destruir todo, vai prejudicar o antebraço. Daqui a pouco eu estou todo desmantelado, literalmente falando, porque não houve um sinal de alerta. A dor em medicina
É exatamente isso. A dor no plano material é exatamente isso, é um sinal de alerta. A dor de cabeça. Ó, tem algo que não está certo. Eu posso até não saber o que é, mas eu estou tendo sinal de alerta. Né? No painel do carro pode aparecer uma luz e eu posso olhar para a luz e falar, ah, eu sei, a luz é do pneu que está baixo. E aí eu vou tomar uma atitude. Ou eu posso olhar para a luz e falar, puxa, eu não sei o que significa essa luz, mas tem alguma coisa que não está certa. Né? Então tem horas que a gente vai saber o que é o sinal de alerta, tem horas que a gente não vai saber, pelo menos de uma forma imediata. As práticas viciosas é que criam as nossas dores morais. Da mesma forma que a dor material é um sinal de alerta, a dor moral é um sinal de alerta. Tem algo que não está certo, só que no nível do espírito, não no nível do corpo físico. Alguma coisa que eu estou fazendo não está certo. Alguma energia que eu estou sustentando está voltando contra mim. Algo aqui eu estou fazendo e não estou fazendo corretamente. É lógico que eu vou ter que tentar entender o que é essa dor e tal, trabalhar nisso, mas o significado dessa dor é isso. Existe um vício sendo praticado e sustentado. E ele tem que ser identificado porque esse é o conhecimento da verdade. Conhecer qual é esse vício, derrubá-lo, né? E a gente vai ver como que a gente pode fazer isso e continuar seguindo a nossa vida. A gente sabe que na pergunta 132, que é uma pergunta também muito famosa do Livro dos Espíritos, tem a pergunta que a gente não aguenta mais ouvir, que é essa daqui, né? Qual o propósito das encarnações? E essa resposta tem 2 parágrafos. A gente lê o primeiro parágrafo, que é esse, se dá por satisfeito e vai para 133. E pula o segundo parágrafo. Então vamos entender isso. O primeiro parágrafo é esse aqui, a gente está cansado de ver isso. Deus impõe encarnações com o objetivo de fazer-nos chegar à perfeição. Isso daí já está decorado, já corre até mais vezes isso daí. Né? Mas a segunda parte da resposta é intrigante. A encarnação também tem um outro objetivo, que é colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na criação. Espera aí, vamos pensar melhor. Mas vamos pensar por analogia. Digamos que eu queira ser um médico. Tá? Digamos que eu sou muito jovem, por exemplo, 15 anos de idade, eu queira ser um médico. Adoro, sou apaixonado por medicina, quero ser um médico. O que vai acontecer? Eu posso chegar e dizer assim, olha, gente, eu vou dormir, né, 15 anos de idade, vou dormir, amanhã de manhã eu acordo com diploma médico e já dando consulta no hospital. Vai acontecer isso? Não vai. Porque precisa algo acontecer. Esse algo precisa ir para a escola, precisa estudar, precisa praticar, precisa ler, precisa entender, precisa fazer residência, precisa treinar, precisa retreinar quando não está bem feito, e assim vai. É um processo enorme. Então, eu para ser médico, eu preciso ser colocado em condições tais que me façam chegar naquele ponto. Idem o espírito. Vocês acham que, por exemplo, algum de nós aqui, eu incluído, algum de nós aqui tem condição de, na próxima encarnação, criar planetas como Jesus? Algum de nós aqui tem essa condição? Algum de nós tem essa condição aqui. Olha, na próxima encarnação, você é Jesus, vou sair criando planeta, você é governador de planeta. Não temos. Por quê? Porque para eu chegar lá, eu tenho que ser exposto a condições que vão me fazer suportar a minha obra na criação. Então, entre hoje, para eu sair do dia de hoje e para eu chegar a ser um Jesus, muita coisa tem que acontecer. Eu preciso estar em condições de suportar a minha obra na criação. Para que isso aconteça, eu tenho que me livrar de todos os meus vícios. Eu não posso ser intolerante, orgulhoso, etc, etc. Eu tenho que me livrar de todos os vícios para poder executar essa tarefa um dia lá na frente, muito lá na frente. Então eu vou ter que passar por essas condições. Essas condições vão aparecer no meu caminho, porque elas são parte do processo. E aí o que acontece? Para que isso aconteça, dá dor moral. Dá dor moral. E aí a gente reclama. Aí vamos pensar assim, olha só. Por que a dor vem? Porque eu estou sustentando uma energia que eu não deveria estar sustentando, uma energia viciosa. Né? Na verdade, várias energias viciosas, porque nós temos um monte de vícios, nós somos vermelhos. Então, todas essas energias viciosas que eu estou sustentando estão me criando, me causando dor moral. Tá certo? Imagine que eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, na próxima encarnação, durante aquela próxima vida inteirinha, digamos aí 80 anos, mais ou menos, na próxima vida, eu vou me livrar de absolutamente todos os vícios que eu tenho.
A dor que eu vou ter que passar é tão grande, tão grande, tão grande, que não vai ter corpo físico que vai suportar aquilo. Não é possível, simplesmente não é possível eu fazer isso. Então, existe um mecanismo que é a dor, que é o seguinte: tá bom, toda essa energia viciosa que eu trago comigo, ela vai ser paga de alguma forma. Mas eu não consigo pagar em uma vida só, eu vou pagar em prestações. Eu vou pagar em prestações. Em cada prestação é uma encarnação. As coisas estão começando a juntar agora. Encarnação e dor estão começando a ficar a mesma coisa, né? Então, as oportunidades encarnatórias, elas servem para que a gente vá descarregando essa dor. A gente descarrega essa dor em cada corpo encarnado. A gente tem uma forma de detonar essa energia, que é utilizar o corpo para descarregar essas energias. Até que um dia eu não preciso mais descarregar. Só que a gente não só descarrega, mas a gente carrega mais energia negativa. Porque nós temos o hábito de fazer o mal antes do bem. Então, olha só, imagina que você vai comprar um carro, né? E você chega no banco e diz assim: olha, eu preciso de $20.000 que eu vou comprar um carro. O banco vai te dar lá, você assina a papelada e você vai pagar lá, digamos, $300 por mês. Aí, maravilha, você está pagando e tal. Num certo mês você chega e diz assim: olha, esse mês eu não estou com a mínima vontade de pagar essa prestação. Eu não vou pagar essa prestação esse mês, não. Aí você não paga. O que você acha que acontece? Um monte de confusão, um monte de problema. O banco vem atrás de você, vai ter juro, vai ter não sei o que lá, vai ter um monte de complicação, né? Eu não paguei por livre-arbítrio, mas eu vou ter que arcar com aquilo. O que acontece, isso no plano físico, vamos passar de volta aqui para o plano moral. O que acontece quando eu venho para uma dessas vidas, para descarregar essa dor, ou seja, pagar a dor em prestação? Eu chego aqui nessa vida e falo: nessa vida não quero sofrer, não vou pagar dor nenhuma, vou ficar sentado no sofá. O que acontece? Resposta: nada. Nada. Existe algo misericordioso que diz assim: tá bom, meu filho, vai só o que você consegue, viu, filho? Vai só na velocidade que você consegue, você tem livre-arbítrio. Não precisa se preocupar. Ninguém vem me cobrar juros espirituais. Ninguém vai fazer alguma coisa prejudicial. Eu simplesmente tenho a opção de fazer essa escolha. Olha só o tamanho da misericórdia. Aí a gente vai lá e reclama: por que eu estou sofrendo? Por que ele tem isso e eu não tenho? Por que ela tem aquilo e eu não tenho? Ele deixa a gente pagar em prestação na velocidade que eu quero, quando eu quero, eu estou reclamando. Vai fazer isso no banco. Você consegue entender como o banco aqui nosso, a economia nossa, é diferente da economia do banco divino? Completamente. Como é que eu posso reclamar de um negócio desse? E a gente reclama porque somos vermelhos. É o hábito de fazer o mal. Tem que pagar. Tem que pagar. Mas eu tenho a opção de não pagar agora nessa vida e nada vai acontecer. A não ser que eu vou prolongar uma vida a mais. Mas não tem castigo. Não tem tridente. Não tem nada disso. Não tem nada. Oi? Caldeirão. Não tem caldeirão. Não tem nada disso. Sou eu comigo mesmo. Olha o tamanho da misericórdia. A gente vai e reclama. Quando a gente está reclamando da dor, a gente está, na verdade, reclamando da misericórdia. Eu estou afrontando a inteligência suprema. Olha que feio, né? Olha como a coisa pesa, né? Então a dor, ela é exatamente isso. Ela vem nos ajudar a descarregar e pagar tudo que eu já fiz em prestações. Então todos os vermelhos vêm aqui para ter dor. Aí eu venho, tenho dor e reclamo. Mas é a forma de pagar. É a mesma coisa que eu reclamar todo mês da companhia de eletricidade, da companhia de água que está tirando dinheiro de mim. Peraí, tirando não, estou utilizando o serviço, né? Então, são coisas que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Não dá para reclamar lá em cima, não dá. É um absurdo. Se você pensar em termos técnicos, né, em termos espíritas, a gente jamais deveria fazer tudo isso. E na base dessa dor, sabemos também, estão egoísmo e orgulho. Bom, nós vamos falar só 3 minutinhos sobre egoísmo e orgulho, para a gente tentar acertar os ponteiros e todo mundo, né? A gente viu que, não sei se deu para perceber, a gente está tentando mudar um paradigma aqui, tá? E a gente vai continuar isso. Então vamos olhar o orgulho talvez sob um prisma diferente.
será que é possível dar uma nota no meu orgulho? Por exemplo, 0 eu sou completamente orgulhoso, não tenho orgulho nenhum e... Orgulho não, desculpa, egoísmo. 0 eu não tenho egoísmo nenhum, 10 eu sou completamente egoísta. Será que eu consigo me dar uma nota? Seria muito fácil, né? Porque aí, olha só, se eu souber que a minha nota é 9, eu tenho que ficar bastante preocupado. Mas se a minha nota é 3, eu já tenho um certo alívio ali. Como é que eu posso classificar isso? Eu não posso classificar isso matematicamente, mas indiretamente eu consigo fazer, e ninguém vai publicar isso no Facebook, né, que é pessoal intransferível. Mas olha só, eu vivo num planeta vermelho, de gente vermelha. O planeta é azul, mas eu vivo num planeta de gente vermelha, né? Esse planeta de gente vermelha, certo? É parte de um sistema solar, né? Somos vários orbes. Então, o nosso planeta ele gira em torno do Sol, formando o sistema solar. Esse sistema solar nosso, junto com outros sistemas solares, giram em torno de algo maior que é chamado de galáxia. Essa galáxia, com outras galáxias, giram em torno de algo maior chamado aglomerado local. Vários aglomerados locais giram em torno de algo maior ainda chamado superaglomerado. Vários desses giram em torno de algo maior ainda chamado superaglomerado local e acabou o vocabulário. Mas não acabou o universo. Acabou o vocabulário, não tem mais palavra. Mas não acabou o universo. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Quando eu estou aqui, quando a minha mente está alinhada aqui, será que o pessoal que está com a mente alinhada aqui está preocupado com o carro que o vizinho tem? Será que é importante para eles, nesse nível aqui? Será que é importante para eles saber qual que é o telefone que o amigo tem? Nesse nível não tem o mínimo cabimento, só tem cabimento quando eu estou ali. Ó. Ali sim, por quê? Porque eu vim para sofrer. Eu não vim para sofrer, eu vim para passar a dor. Sofrer não, eu vim para passar pela dor. Mas se eu sustentar a dor, vai doer. O que é sustentar a dor? É ter inveja do carro que o vizinho tem. Aí, em vez de eu ficar aqui olhando, puxa, o vizinho, olha só, ele tem um carro, nossa, que legal. Né? Cada vez que um compra o carro, a economia do planeta melhora e tal. Não, mas ele tem o carro. Né? Depende de onde eu estou, depende de onde eu quero estar. Ninguém me coloca lá, eu me coloco lá. Então, olha só, quando você chega aqui, você não está nem perto de chegar no final do universo. Mas aí você abre lá o livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? Que está muito acima disso daqui, né? Infinitas vezes acima disso daqui. A inteligência primária, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. E aí eu estou aqui brigando com o vizinho, porque ele tirou a cerquinha daqui e botou 1 milímetro para cá, que nem lá no livro, né? O Obreiro da Vida Eterna. Você fica ali, ó, nessa coisa, brigando com o vizinho, porque ele tem um carro que você acha que é melhor, porque, não, mas aquela festa, mas eu não posso ir com esse vestido, porque fulana pode ir com o mesmo vestido. São coisas que nesse nível a gente pratica no dia a dia, mas são energias viciosas que a gente está sustentando. Nesse nível daqui isso não faz o mínimo sentido. Então qual que é a nota do meu egoísmo? É só ver onde você está. Se você está só aqui na bolinha azul, é um valor muito alto. À medida que você começa a sair um pouquinho da bolinha azul, entender outras coisas, né? Entender que tem uma inteligência superior a tudo, etc, etc, a sua nota começa a melhorar. Né? É uma forma da gente tentar identificar o egoísmo. Somos nós conosco mesmo. É pessoal intransferível isso daí. Bom, e o segundo, né, a segunda base da dor, que é o orgulho. Emmanuel, nesse livro aqui, Pensamento e Vida, tem um estudo muito interessante sobre o orgulho. Ele diz assim, volta lá para trás, uma encarnação onde o orgulho começou. Aí você começa, vem sustentando, como a gente falou no início, sustentando esse orgulho por vidas e vidas e vidas e vidas. Chega uma hora que você não aguenta mais. Não dá, não simplesmente aguenta. Acabou, não quero mais. Ele fala o seguinte, enquanto a gente está sustentando essa energia, são palavras dele, não minhas, enquanto a gente está sustentando essa energia de orgulho, vai chegar um ponto que uma das seguintes 4 coisas podem acontecer. Primeira, depressão nervosa. Segunda, desequilíbrio emotivo. Terceiro, ulceração, está chegando no corpo físico. Né? E quarto, disfunção celular. Bom, o que é disfunção celular? São doenças degenerativas, onde você começa a destruir o corpo. Né? Bom, como é que a gente vai entender essa disfunção celular? Olha só, todas essas doenças degenerativas têm
algum fundo espiritual. Uma coisa muito interessante que eu aprendi é que eu tenho um médico, ele é paraguaio, ele faleceu uns 5 anos atrás. Ele era paraguaio, mas se radicou muito jovem já no Brasil. E ele foi estudou medicina e se apaixonou pela homeopatia. Né? E ele tinha 20 e poucos anos, se apaixonou, foi estudar homeopatia. Bom, a coisa na homeopatia é uma coisa um pouquinho diferente da alopatia. Quando você vai fazer uma entrevista no médico alopata, ou da medicina convencional, ó, eu bati aqui, ó, toma o seu Tilenol, vai embora, próximo. Né? É 3 minutos, 5 minutos. Quando você vai no médico homeopata, ele não quer saber da sua dor, se é aqui, se é mais para cima, mais para baixo. Ele vai trabalhar no que ele chama, o termo que eles usam é o corpo energético. Para nós é o perispírito. Né? Então eles vão trabalhar no perispírito. A consulta inicial dele, ele tem que saber quem você é como espírito. Então ele não vai te perguntar, a dor é aqui, mas para cá, uma para lá. Não. É uma entrevista que vai durar 3 horas, 2 horas. Né? E ele vai te perguntar coisas assim, bom, quando você era criança, tais situações com o seu pai, com a sua mãe, como é que você reagia? Numa situação assim, como você reagiria? Ele precisa conhecer você como espírito, não como conjunto de 70 trilhões de células. Ele precisa conhecer você como espírito. Então essas consultas são muito longas, porque eles estão trabalhando nesse corpo espiritual, vão trabalhar nisso. Então esse médico, que é o Salvador Gamarra, foi radicado no Brasil, muito jovem, ele se interessou e ele começou a notar uma coisa muito interessante. No consultório dele, todas as pessoas que chegavam com câncer, 100% das pessoas tinham a mesma ascendente, casos não resolvidos de ódio e mágoa. Aí ele, ok, é a coincidência, né? Todos os pacientes que chegavam com algum tipo de problema renal tinham a mesma ascendente, casos não resolvidos de inveja. Todos os pacientes que chegavam com artrite, alguma forma de artrite, tinham o mesmo problema, casos não resolvidos de orgulho. Aí ele parou uma hora e falou, não, está muita coincidência. Isso jovem, ainda 20 e poucos anos, ele falou, eu vou estudar isso. E mergulhou profundamente para estudar isso. E durante a sua vida toda, nunca falhou. 100%. Hoje a medicina, né, aceita, boa parte dos médicos, não a medicina como ciência, grande parte dos médicos aceita isso. Aqui nos Estados Unidos nós temos a Louise Hay, né, que escreveu livros fantásticos sobre as causas espirituais de doenças degenerativas, mas isso daqui são coisas que são sabidas hoje pela medicina, pela maioria dos médicos, pode não ser aceita por todos, mas a grande maioria já consegue entender que tem um fator a mais do que pura e simplesmente as células resolverem criar artrite. Né? Então essas doenças degenerativas, elas, na verdade, para elas acontecerem, para elas tomarem forma, 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, existe o que a gente chama de fatores predisponentes. Ou seja, o organismo físico tem que estar em condições de fazer aquilo acontecer. Eu tenho que ter um fígado que vai permitir dar uma hepatite, eu tenho que ter um tal órgão que vai permitir tal doença se instalar. Tem que existir uma predisposição. Essa predisposição está no nosso DNA, está na nossa formação orgânica, física. Né? Só que esses fatores predisponentes não são suficientes para disparar um processo de enfermidade ou doença degenerativa. E existe um outro fator que a gente chama de fatores desencadeantes. Fatores desencadeantes, sabemos hoje que são os nossos vícios. Só essas 2 coisas acontecendo juntas é que a doença toma forma. Eu posso, por exemplo, ter um certo vício, mas não ter predisposição nenhuma, por exemplo, para o meu fígado ficar doente. Então isso vai se aparecer em outro órgão para mim. Esse vício vai se manifestar em outro órgão, porque o meu fígado não tem a predisposição para esse vício. Certo? Então vamos pensar assim, olha só, do lado de cá, nesses fatores desencadeantes, quanto por cento eu sou responsável por isso? 100%, né? Sou eu. É o meu vício, ninguém tem nada a ver com isso. Então eu sou 100% responsável pelos fatores desencadeantes. Quanto por cento eu sou responsável pelos fatores predisponentes? Quanto vocês acham que eu sou aqui? Por que eu tenho o DNA que eu tenho? Porque eu tenho um histórico espiritual de sustentação de energias viciosas que me fazem ter aquele corpo. E depois outra vez. E depois outra vez. E depois outra vez. Então eu tenho o DNA, eu tenho a estrutura orgânica que eu tenho, a biológica orgânica que eu tenho, por causa do meu histórico espiritual. Então quantos que eu sou responsável por aqui? 100%.
Então, quanto que eu sou responsável por isso? 100%. Não é o professor, não é o chefe, não é o irmão, não é o marido, a mulher, o filho, não é a sogra, não é nada disso. Não é, e não é mesmo. A gente sabe disso. Porque essas doenças aqui, elas têm, né, elas dependem de dois fatores, e os dois fatores estão sob minha total responsabilidade. E não é que eu sou aqui 99,9% e alguém é 0,01%. Não existe isso. Eu sou responsável por todas essas doenças. E aí dá dor. Por quê? Porque eu venho sustentando isso daí. Né? Eu sou responsável por sustentar essas energias durante um monte de encarnações, uma após a outra, sem parar. Só que essa dor, ela tem alguns desdobramentos. Vários. A gente só vai falar de dois aqui, que é o tempo que a gente tem. Alguns desdobramentos dessa dor. Uma delas a gente chama de inimigo. Inimigos. Né? Aquela listinha que a gente tem, lembra? Tem o primeiro, o maior de todos os inimigos, o nome dele, o endereço, o telefone. Está bloqueado no telefone, no WhatsApp. Né? Esse é o inimigo número. Tem o 2, tem o 3, tem o 4. Está em ordem, né? Está em ordem. Se eu perguntar quem é o seu maior inimigo, você sabe exatamente. Você não vai pensar, você não vai fazer. Não, você sabe exatamente na hora, direto. Bom, a gente está tentando mudar um paradigma. Aqui é a grande mudança. Por que, por exemplo, o João é meu inimigo? Ah, porque um dia ele chegou com um carrão, nossa, um carrão maravilhoso, botou ali, eu não consigo ter... Não dá, não aguenta esse cara. Bom, será que é o carro realmente? Né? Será que... O que é? Né? Então, a gente vai e coloca esses inimigos na nossa lista negra. E a gente fica alimentando essa energia como se aquela pessoa fosse o nosso inimigo. Na maioria dos casos, anos depois, essa pessoa nem sabe que é nosso inimigo. Porque a gente perde contato, a gente não vê mais, a gente naturalmente se afasta porque acha que eles são inimigos. Então, perdendo contato, a gente não... Aquele cara lá, aquela pessoa lá, nem sabe que é meu inimigo. Né? Então, os inimigos não é do jeito que a gente pensa. Os nossos inimigos são os nossos vícios. O ódio é o inimigo. Não é de quem eu tenho ódio. É o ódio. Não é de quem eu tenho inveja. É a inveja. Não é quem me causa impaciência. É a impaciência. Esses são os meus inimigos. Então a coisa tem que mudar. Peraí, eu estou tentando mudar um paradigma aqui. Se você está falando para mim que as pessoas não são mais os inimigos, o que as pessoas representam neste novo paradigma? Né? Os inimigos são essas coisas aqui. E essas pessoas, o que eles estão fazendo na minha vida? O que eles são, se eles não são os inimigos? Eles são o que eu chamo de campo de batalha. Eles são aonde eu vou para derrotar o inimigo. Então, por exemplo, eu tenho inveja do João porque ele comprou um carrão super, super, super e eu não consigo comprar, tremenda inveja. Se eu quiser derrotar essa inveja, quanto mais longe eu estiver do João, menos chance eu tenho de fazer essa inveja embora. Quanto mais eu me aproximar do João, mais chance eu tenho. Porque olha só, você vai no campo de batalha, então está você e o inimigo. Tá? Se eu não vou, então, por exemplo, tem um jogo de futebol, time A e o time B. O que acontece quando o time A não vai no jogo? O B ganha automaticamente. Então, quando eu não vou enfrentar o meu inimigo, quem está ganhando? O inimigo. Quando eu não vou no campo de batalha, o inimigo continua ganhando. Quando eu vou no campo de batalha, eu começo a ter chance de vencer o inimigo. Eu não vou vencer na primeira batalha. É em prestação, lembra? É em prestação. Mas vai chegar um dia que eu vou no campo de batalha para derrotar o inimigo e o inimigo não vai. Aí eu ganhei. Mas eu para derrotar os inimigos, eu preciso ir no campo de batalha. Eu preciso ir no campo de batalha. Eu não posso fugir. Fugir é o que me faz sustentar a energia. E levar para outra vida e para outra e para outra. A gente não gosta de contar muito caso pessoal, então sem nome, sem referência nenhuma, mas eu tive um caso muito interessante que aconteceu comigo, uns, 15 anos atrás. A gente trabalhava num grupo de 6, né? E numa atividade semanal, e numa certa hora, os outros 5 me chamaram e falaram assim, um deles, né? Pegou a palavra e falou, olha, nós não estamos gostando do jeito que você está trabalhando com a gente, não vai dar certo e tal, nós não queremos mais fazer esse negócio com você. Bom,
Eu saí dali, peguei a lista negra e anotei 5 nomes. Todo orgulhoso. Olha só, meu inimigo, olha só. Todo orgulhoso, né? Isso tem muito tempo. Ali foi o meu aprendizado. Bom, aí o que acontece? Por causa das circunstâncias, eu precisava estar muito frequentemente no mesmo lugar onde essa outra pessoa ia. E era um problema, para mim. Até que uma hora eu falei, meu Deus do céu, toda semana a mesma coisa, o mesmo sofrimento. Chega, não dá, não aguento mais. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu pensei, será que ele sabe que ele é meu inimigo? Não deve nem saber, né? Porque não dava indício nenhum. Via assim de vez em quando, não dava indício nenhum. E eu falei, mas ele não sabe. Caiu a ficha ali. Eu falei, bom, então eu vou colocar um plano de ação. Eu vou pagar essa dor em prestações. Vai ser difícil, mas eu vou pagar essa dor em prestação. E o plano, a estratégia, literalmente, isso aconteceu comigo. A estratégia que eu coloquei foi o seguinte: eu vou olhar o calendário dessa pessoa e ver onde essa pessoa está, em que dias e locais. E nesses dias e locais eu vou encontrar essa pessoa lá, porque eu tenho que acabar com essa história. Então eu olhei o calendário lá, então na primeira vez, lugar tal, hora tal. Eu falei, eu vou lá. E para a primeira prestação, eu ia lá para olhar que a pessoa estava lá e eu ia embora. Só isso, só isso. Era só isso. Olhar não, ele realmente está aqui e vai embora. Só que, olha só, aqui precisa um pouco de disciplina, né? Não adianta eu ir lá com a seguinte energia, sustentando a seguinte energia. Ele está aqui, ele é aquele. Não adianta. Eu tenho que ir lá com outra energia na cabeça. Então, era uma festa e eu fui assim, né? Eu vou olhar, olhei. Ele estava lá tomando uma Coca-Cola e comendo um sanduíche. E eu falei, puxa, o cara tem um corpo que precisa se alimentar, né? Eu também estaria, né? Tomando a minha Coca-Cola e meu sanduíche. E fui embora, porque esse era o único objetivo daquele dia. Fui embora. Prestação número 2. Eu vou lá, né? E eu quero que ele me veja lá. Só isso. E vou embora. Foi assim. Terceira vez. Olha o tamanho dessa dor, né? Olha o tamanho dessa carga energética. Terceira vez, eu vou olhar, ele vai me ver, eu vou dar um tchauzinho. Foi feito assim. Quarta prestação, eu vou olhar, ele vai me ver, eu vou dar um tapinha nas costas e vou embora. E fiz isso. Quinta e última prestação, agora a última é mais complicada. Eu falei, bom, eu vou acabar com essa história. Cheguei lá, vi e tal, dei um tapinha nas costas, cheguei e dei um abraço nele, era uma pessoa, né, esse cara. Cheguei, dei um abraço e falei, puxa, a gente não está se falando mais, o que está acontecendo, o que é isso? Hoje nós somos grandes amigos, grandes amigos. Mas eu tive que ir no campo de batalha 5 vezes. Todas as vezes que eu, antes de começar a ir no campo de batalha, o inimigo me venceu. Todas as vezes, sem exceção, eu perdi todas as vezes, até o dia que eu pisei no campo de batalha. E aí a gente vai se ajustando, né? Um pouco mais difícil às vezes, um pouco mais simples. Mas se eu não for no campo de batalha, não vai ter. Não adianta fugir das pessoas. Nós somos vermelhos, então todos nós fazemos mais ou menos isso. Alexandre me convida para uma festa. Luiz, você não quer ir uma festa sábado à noite lá em casa? Alexandre, quem vai na festa? Você entende o que é ser vermelho? Como que quem vai ser na festa? Você entende? Por quê? Ele tem que me dizer os nomes para eu correr a minha lista negra e ver se tem algum match ali, né? Se alguém está ali, porque se tiver, eu estou ocupado naquele dia. Não, são coisas que você pensando assim, de pé no chão, tecnicamente, como espírita, é um absurdo. Mas nós fazemos porque somos viciados em fazer o mal. Somos vermelhos. Mas, eu para deixar de ser vermelho, eu tenho que ir no campo de batalha. Todos os verdes já foram em todos os campos de batalha. Já perderam um monte de guerra, mas começaram a ganhar até que derrotaram os seus inimigos. Assim nós também. Eles são o campo de batalha, nada mais. É no campo de batalha que eu vou para derrotar os inimigos. Tá? Bom, e a última coisa que a gente vai falar, que é um dos desdobramentos da dor, são as dualidades. Dualidades são conjuntos de coisas opostas. Por exemplo, vida e morte, independente de encarnação ou não é, vida e morte. Se você está vivo, você não está morto. Se você está morto, você não está vivo. Mas um não existe sem o outro, você entende? Bem e mal. Se eu estou fazendo bem, eu não estou fazendo mal. Se eu estou fazendo mal, eu não estou fazendo bem. Mas um não existe sem o outro. Céu e inferno, no conceito espírita ou no conceito clássico. Se eu estou no céu, eu não estou no inferno. Se eu estou no inferno, eu não estou no céu, mas um não existe sem o outro.
Esses binômios, essas coisas é que a gente chama de dualidades. E essas dualidades, elas existem porque nós somos vermelhos. Então, assim, mais ou menos, olha só. Digamos que há muitas encarnações atrás, eu comecei a roubar. Era um ladrãozinho, fiquei um grande ladrão, fiquei o super ladrão. Aí começou a falar, mas está muito difícil viver como ladrão. Eu preciso melhorar um pouquinho, eu preciso, né? Acalmar os ânimos. Aí vou começar, vida após vida após vida, você na última vida eu fui um ladrãozinho pequenininho. E aí na última vida eu falo assim, não, na próxima eu não quero mais, acabou, chega. E aí eu venho, encarno aqui, maravilhoso, tudo está indo bem, nem se pensa em roubar nada, em fazer crime nenhum e tal. De repente, né, alguém coloca aqui na minha frente um bolo dessa altura de notas de $100. E vai embora, todo mundo sai da sala e não tem câmera de segurança. Aí eu penso assim, poxa vida, mas se eu tirar só 10 notinhas, são $1.000. Se eu tirar só 10 notinhas, ninguém vai notar a diferença aqui. Nossa, são só 10 notinhas, eu devo fazer, eu não devo, meu Deus do céu. Aí a mão começa a suar, você começa a suar frio, você está em conflito. Literalmente. Por que eu estou em conflito? Porque eu ainda não transcendi a dualidade, honestidade e desonestidade. Os dois ainda são possíveis. Porque o dia que eu tiver transcendido a dualidade, honestidade, desonestidade, eu vou olhar para aquele bolo de nota e falar assim, uau, caramba, alguém esqueceu esse monte de nota aqui, a pessoa que perdeu esse dinheiro deve estar desesperada, vamos procurar, vamos ver quem é. Nesse ponto, eu terei passado ou transcendido a dualidade, desonestidade e honestidade. Outra, por exemplo, há muitas vidas eu venho sendo alcoólatra e tal, né? Na última eu falei, não aguento mais cair no chão, não aguento, acabou, chega, não aguento. Na próxima vida, que é essa aqui, eu não vou vir mais, não vou beber mais não. Aí pronto, venho, está tudo maravilhoso, bonito. Vou numa festa, alguém coloca na minha frente a garrafa de uísque mais cara e mais cobiçada do planeta, todo mundo sai e não tem câmera de segurança. Aí eu fico no conflito. Ah, meu Deus do céu, mas se eu só botar o dedinho assim. Ah, meu Deus do céu, olha que coisa, a garrafa mais cobiçada do planeta, meu Deus. Ele pediu para não falar, então eu não sei. Então eu não sei. Mas você vê o conflito? Mas você vê o conflito que eu estou interno ali? Meu Deus, o que eu faço? O que acontece? Eu ainda não transcendi a dualidade, alcoolismo e sobriedade. Porque quando eu tiver transcendido essa dualidade, eu vou olhar para aquela garrafa, botar duas mãos na cabeça e falar, meu Deus do céu, essa é a garrafa mais cobiçada do planeta. Tem gente aqui nessa festa que se ver essa garrafa vai dar desastre. Deixa eu colocar isso aqui, deixa eu esconder essa garrafa. Aí eu terei transcendido a dualidade, alcoolismo e sobriedade. E assim, qualquer vício e qualquer virtude. O que acontece quando eu, por exemplo, desonestidade e honestidade? Quando eu transcender isso daí, não tem mais desonestidade. Ela não é mais possível. Desmantelou a dualidade, você entende? Quando desmantelou, não tem mais dualidade. Isso passa a ser chamado verdade. Só tem a verdade, que é ser honesto. Né? E Jesus nos fala, conheça a verdade, e ela te libertará. É pelo conhecimento da verdade que a gente progressivamente chega na perfeição. Conhecer a verdade é destruir e ultrapassar ou transcender quaisquer dualidades que a gente tenha, sendo vícios de um lado, virtudes do outro. Então nós viemos no planeta vermelho porque esse planeta nos oferece as condições que vão me colocar um dia para fazer a obra da criação. Que é, eu vou ser apresentado com vícios e virtudes, e eu vou ter que escolher. E para escolher eu preciso de desenvolvimento intelectual. Entende como está tudo junto, está tudo embolado, né? Agora é uma coisa só. A gente chama um pedaço dessa coisa só de dor, outro pedaço de encarnação, outro pedaço de inteligência moral, de inteligência, outro parte de moral, mas é tudo uma coisa só. Então, essas dualidades todas, tudo que a gente tem que passar aqui, porque eu tenho que ser apresentado com os dois lados da moeda. Eu estou em provas e expiações. É ali que eu vou aprender a fazer, por livre-arbítrio, a minha escolha melhor. E você é uma pessoa melhor. Bom, como é que eu saio disso daí, né? A gente já falou isso aqui, uma vez, pelo menos. Eu uso o Sol como referência porque é mais fácil a gente usar como referência algo material, que a gente tem melhor condição de se situar do que algo muito abstrato. Apesar de a gente não botar a mão no Sol, a gente sabe que ele é material, ele está ali, a gente vê todo dia. Né?
Bom, aí a gente pensa da seguinte forma. Se eu perguntar para alguém aqui, para vocês, a que horas que está de noite no sol? O que vocês acham? Aqui fora está de noite 6 horas da tarde. E no sol, que horas que fica de noite? Não fica. Né? E por que não fica? Porque aqui é que está o negócio. Por que no sol nunca está de noite? E aí vem a resposta. Porque o sol é a fonte de toda a luz. Não de um pouquinho de luz, não de 3 raiozinhos de luz. O sol é a fonte de toda a luz. E aí logo em seguida vem a seguinte pergunta. Quando que eu vou estar em paz? Quando eu for a fonte de toda a paz. Não é quando 2 homens de terno e gravata sentarem num canto do mundo e assinarem papéis, porque isso a gente já fez 10 mil vezes na história e não funcionou. Quando é que eu vou ser tolerante? Quando eu for a fonte de toda a tolerância. Quando é que eu vou ser paciente? Quando eu for a fonte de toda a paciência. Então, peraí, quando eu for a fonte de toda a paciência, cadê a impaciência? Não tem mais dualidade, tem verdade. Quando eu for tolerante, cadê a intolerância? Não tem. Não tem mais dualidade, tem verdade. E assim eu vou conhecendo a verdade. E a verdade vai me libertar de quê? Do conflito, do suar frio e não saber se eu pego as notas, do suar frio e não saber se eu boto o dedinho para provar o uísque, de toda essa exposição aos vícios, porque eles não vão ter mais. À medida que a gente vai derrubando as dualidades, os vícios vão desaparecendo, vão ficando as verdades, que são o outro lado, que são as virtudes. E a gente não precisa se preocupar com isso. Por exemplo, se a gente botar um monte de notas aqui, voltando lá ao exemplo, botar um monte de notas aqui, né, não necessariamente nessa sala, mas num grupo de pessoas por aí afora, tem gente que vai ter, se eu tiver uma chance, não estou falando de espíritas, estou falando de um grupo de pessoas, né? Se eu tiver uma chance, outros já não têm a mínima importância. Tem dinheiro ali. Você entende? Não é o que faz o que cria a dualidade não é o objeto. O objeto é o mesmo, é o dinheiro, é o uísque, é o sei lá que seja. Não é o objeto que cria a dualidade. É o conflito interno porque eu ainda não transcendi aquele vício. Uma frase muito interessante, né? Que está na primeira carta de João. Deus é luz, nele não há escuridão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que no nível lá em cima. Então, quando eu quiser decidir que eu estou cansado de ser impaciente, eu preciso virar a fonte de toda a paciência. Eu preciso praticar essas virtudes. E aí, a gente vê, por exemplo, que casos em que a gente... Isso acontece com todos nós, porque todos nós somos vermelhos. A gente fala assim, puxa, eu gosto tanto de ficar perto do fulano, porque ele é tão paciente, é tão calmo. E a gente tem tendência a ficar perto daquele fulano por causa disso. Então a gente, olha só, a gente está tentando terceirizar uma virtude. Algo que ele tem e eu ainda não tenho. É por isso que eu estou me aproximando de lá. Como referência, é ótimo eu me espelhar naquele que tem uma virtude mais desenvolvida do que a minha, que eu estou tentando melhorar. Mas estar com ele não me faz paciente. Estar com uma pessoa completamente tolerante não me faz tolerante. Porque senão todos aqueles que viveram com Jesus acordavam Jesus na manhã seguinte. É pessoal intransferível, progressivamente conhecer a verdade. É claro que a gente se espelha em pessoas encarnadas, né, vermelhos também, que têm virtudes melhores que a nossa para a gente melhorar, mas eu preciso fazer o trabalho eu. É um trabalho pessoal intransferível. Se você pensar nele, como é que ele lidava com essas dualidades? Né? Você já pensou assim, você fala assim, nossa, Jesus sentou na calçada e ficou desesperado se ele escolhia fazer o bem ou fazer o mal. Não tem cabimento isso, porque não tem dualidade. Jesus não tinha dualidade, é um espírito desenvolvido onde os vícios não existiam, só existiam verdades. E é isso que ele trouxe para a gente, todas as verdades. E é nesse ponto que a gente vai chegar. Quando a gente estiver aqui, aí eu estou em condição de desenvolver a minha parte na obra da criação. Aí eu conheci a verdade, eu me desenvolvi e entrei em progresso. E a gente termina com uma frase nesse livro, Sol nas Almas, que talvez, né, seja essa 1 hora toda que a gente ficou falando aqui, essa uma frase talvez diga tudo em 10 palavras, que é essa daqui. Sem tentação, impossível a tarefa da perfeição. Eu tenho que ser tentado. Eu tenho que ser levado ao campo de batalha para começar a vencer todos os inimigos. Quando não tiver nenhum inimigo mais, aí sim eu sou perfeito. Aí eu posso dizer que eu sou Jesus.
mas não tem cabimento. A gente fala, não, amanhã de manhã eu vou ser igual a Jesus. Não dá. Não dá porque a dor é muito grande, eu preciso de pagar em muitas prestações. Bom, então, obrigado a todos e todos tenhamos um bom final de semana.